Marte, o planeta vermelho, está em perigo. Alguma coisa está perturbando sua órbita. Marte está fora de controle e está sendo arrastado em direção ao Sol. O problema é que sua trajetória coloca o planeta vermelho em curso de colisão com a Terra. Ficção, talvez, mas não se engane. A possibilidade de um impacto como esse já foi uma grande ameaça para a Terra, mas acabamos tendo sorte. A Terra foi realmente atingida por algo mais ou menos do tamanho de Marte. Nós temos uma Lua como resultado desse impacto e isso foi ótimo porque a Terra seria um lugar muito diferente hoje. Nossa prototerra sem Lua esperando aquela afortunada colisão. Terra Marco I, o planeta que existia antes da colisão que formou a Lua, foi completamente destruído por este evento de impacto. E a Terra na qual vivemos hoje, Terra Marco II, é um planeta diferente do que teria sido se o impacto criador da Lua não tivesse ocorrido. É uma questão simples, mas apenas recentemente os cientistas começaram a refletir sobre o que aconteceria se não existisse a Lua. Se não tivéssemos um Sol, não existiria vida na Terra. Na verdade, a própria Terra não existiria. Mas e quanto ao nosso mais próximo vizinho celeste, a Lua? Sem ela ainda existiria uma Terra com seres vivos, mas destituída de vida baseada no solo. Plutão é o único outro planeta com uma Lua única e relativamente grande. Mas estes pequenos e remotos corpos celestes são planetoides gelados e, na verdade, não contam. Júpiter, o maior dos planetas, possui 16 luas, mas como aqueles outros gigantes gasosos, Saturno, Urano e Netuno, estas luas são comparativamente anãs. Júpiter e seus satélites lembram um mini-sistema solar. Marte possui 2 luas minúsculas, mais parecidas com asteroides capturados. Em certos aspectos, Vênus é o planeta gêmeo da Terra, mas as semelhanças não se estendem a um amigo próximo. Vênus não possui uma lua, e nem Mercúrio, um pouco maior do que nossa Lua e o planeta mais próximo do Sol. Dentro do Sistema Solar, apenas a Terra, para sua sorte, possui uma única e grande Lua. Por quê? Você não quer uma teoria que é tão evolucionária que acontece com cada um dos planetas? Porque então Mercúrio deveria ter uma lua grande, Vênus deveria ter uma lua grande, Marte deveria ter uma lua grande, e eles não as têm. Se a Lua e a Terra tivessem se formado juntas no embrionário Sistema Solar, a Lua deveria possuir um grande núcleo ferroso, como a Terra. Ela não possui, e portanto essa teoria é suspeita. E quanto à teoria da captura? Será que a Terra tomou como refém um planetoide que estava de passagem? Impossível. Um corpo tão grande como a Lua continuaria sua trajetória. Uma terceira teoria diz que a semifundida prototerra girava tão rápido que uma parte se desprendeu da saliência equatorial. Mas a física não comprova. Enquanto a NASA se preparava para ir à Lua, os cientistas procuravam uma explicação mais plausível. Harold Urey, um geoquímico que estava envolvido nos planejamentos iniciais das missões Apollo, fez um comentário de que nenhuma das 3 teorias eram válidas e que nem a Lua deveria estar ali. Mas a Lua continua em seu lugar. E desde 1969, 6 missões transportaram 12 astronautas até a superfície lunar. Mas os primeiros pousos da Apollo são sobre bandeiras e pegadas. Mais tarde, entretanto, os astronautas procuravam pelas assim chamadas rochas da criação, materiais que existiriam desde a época da formação da Lua. Será que eles resolveram o mistério da origem da Lua? No total, as missões Apollo trouxeram para a Terra 380 quilos de pó e rochas da Lua. 2, 1, 0, decolando e lançamento. Câmbio e ignição. Assim que as primeiras expedições Apollo voltaram de suas missões na Lua, foram realizadas uma série de conferências anuais em Houston para estudar as rochas que elas trouxeram de volta e falar sobre a química e as propriedades dessas rochas. As pessoas chamavam essas conferências de festivais das rochas, uma a cada ano. Os resultados são decepcionantes. As rochas são semelhantes às do manto terrestre. Elas não possuem água e muito pouco ferro.
Estas não são rochas de sua formação, e não é uma surpresa. Por mais de bilhões de anos, um bombardeamento cósmico destruiu as mais antigas rochas da superfície lunar. Até certo ponto, a busca pelas rochas de sua origem foi um esforço inútil. O homem andou sobre a Lua e os teóricos de sua origem não deram grandes passos. Vários cientistas se reuniram e começaram a pensar. Já se passaram cerca de 10 anos desde o final das missões Apollo e deveríamos estar conhecendo mais sobre a origem da Lua e os primórdios de sua história. Ao se concentrar apenas nas análises das rochas, Hartmann acredita que seus colegas deixaram de lado um quadro mais amplo. Ele está convencido de que os impactos são a pista a seguir. A Lua é um completo registro de 4,5 bilhões de anos de colisões no espaço, e ela já foi vítima de algumas fortes pancadas, não imediatamente óbvias, do hemisfério que se volta para a Terra. Antes da Apollo, quando a face oculta da Lua era quase desconhecida, Hartmann tentou mapear as crateras nos limites do hemisfério visível. Num laboratório, ele e um colega montaram um globo especial. Projetamos as melhores fotografias naquele globo, seguimos para o lado e então descobrimos uma nova variedade de características que as pessoas haviam ignorado. Manchas grandes, concêntricas, enormes crateras de 1000 quilômetros de diâmetro representam uma das conexões com minha própria teoria de que a Lua havia sofrido grandes impactos e que no início existiam grandes corpos vagando pelo sistema solar, colidindo com outros planetas. E para cada impacto na Lua, 25 ocorriam na Terra. E em 1984, Hartmann estava convencido: o pequeno núcleo de ferro, as pedras completamente sem água, como as do manto da Terra, a Lua deve ter se formado a partir da mãe de todos os impactos. O objeto de impacto deveria ser do tamanho de um planeta. Mas os mundos podem colidir? Na Rússia, uma nova teoria da formação planetária sugere que é possível. Nosso jovem sistema solar é ainda uma grande confusão. De uma vasta nuvem fundamental, partículas se reúnem em grupos. Elas crescem até o tamanho de uma bola de basquete, se agregando e colidindo. Em pouco tempo, atingem o tamanho de montanhas. O processo leva cerca de 100 milhões de anos. Estamos no estágio final de colisão dos planetas. Um planetoide destrói o manto de Mercúrio. Destroços seguem na direção de Vênus. Mais além está a Terra, terceira rocha a partir do Sol. Mas em seguida, no espaço antes de Marte, um planeta extra, um intruso estranho chamado Orfeu. Sua órbita está muito próxima da Terra. Em seu caminho, desastre. É uma ideia muito interessante essa de que grandes colisões afetaram os planetas, porque nos permite explicar por que um planeta possui um tipo de sistema e outro possui sistema diferente. E ainda assim, se você olhar para trás longe o suficiente para observar os detalhes, os planetas são relativamente similares. Então você pega as semelhanças, mas também encontra essas peculiaridades. Vênus, por exemplo, gira ao contrário, resultado provavelmente de uma grande colisão. Marte possui uma inclinação semelhante à da Terra, uma pista talvez de um outro impacto. O gigante gasoso Urano gira de lado devido a uma colisão com um objeto do tamanho da Terra. Entra em cena um especialista em impactos. Baseado como Hartmann em Tucson, Arizona, Jay Melosh não acredita na teoria de Orfeu, mas está disposto a colocá-la à prova. Como cientistas, estamos interessados em saber o que acontece quando dois planetas colidem, mas nunca seremos capazes de realizar experimentos com impactos reais de planetas. Então precisamos de outra forma de coletar informações sobre o que acontece durante uma colisão planetária. Melosh procura especialistas em impactos, os militares. O que fazemos, assim como os militares, quando enfrentam um problema para determinar os efeitos de explosões nucleares acima do solo, é utilizar um código de computador. No Novo México, uma conversa com um dos funcionários dá a Melosh acesso a um computador do Sandia National Laboratories.
Este é um computador confidencial e, portanto, não pude nem mexer no teclado. Meu colega fez perguntas sobre os dados relacionados ao problema. E ele, por exemplo, me perguntou qual o diâmetro do alvo. E eu dei a ele o diâmetro da Terra. Algumas cabeças se levantaram na sala, o alvo é a Terra. Depois eles perguntaram qual o diâmetro do projeto e eu forneci metade do diâmetro da Terra. Algumas outras cabeças se ergueram ao nosso redor. E em seguida, a velocidade do impacto, 11 km por segundo. Finalmente, por causa do entusiasmo de todos na sala em relação a esta gigantesca colisão, esta simulação se transformou em prioridade e os resultados foram revelados. Podíamos ver a colisão de um planeta, ver esta enorme explosão de gases acontecendo, e foi esse tipo de simulação que permitiu descobrir novos fatores relacionados à compreensão do que acontece nesse tipo de desastre. Então, o que acontece quando dois mundos colidem? Já vimos filmes sobre colisões de planetas e coisas como Guerra nas Estrelas, onde planetas explodem instantaneamente. Não é assim que as coisas funcionam. Os planetas são tão grandes e os eventos ocorrem lentamente. Se você voltasse no tempo, 4,5 milhões de anos atrás, quando o planeta Orfeu colidiu com a Terra, você veria as coisas acontecendo como se fosse em câmera lenta. Orfeu se aproximaria, um corpo com cerca de metade do diâmetro da Terra, e lentamente colidiria com a Terra, penetraria nela e nuvens de vapor seriam expelidas, mas tudo num período de 20 minutos a meia hora. A colisão criaria uma grande quantidade de vapor que seria esguichado para o ar. E o vapor não obedece às mesmas regras que as rochas sólidas. Ele se expande sob pressão interna. E isso, na verdade, permite que uma boa parte do material fique girando em órbita ao redor da Terra. Hartmann nos dá o impacto. Melosh coloca os destroços na órbita. Mas como esses destroços formam uma lua? É, na verdade, um tipo de evento aleatório. Qual corpo acaba colidindo com outro corpo para criar os planetas finais? Uma dessas colisões aleatórias veio a acontecer no ângulo exato, com a velocidade certa, para formar nossa Lua. E quando você vê por este ângulo, o fato da Terra estar localizada a uma distância habitável do nosso Sol, com nossa grande Lua, parece que foi um acidente de muita sorte. Marte não teve tanta sorte. 2 pequenos satélites, um deles destinado a atingir o planeta. Um impacto destrói uma lua interna de Urano. Isso deixa o planeta com um grupo de anéis e um satélite reconstituído, a lua que conhecemos hoje como Miranda. Saturno e seus anéis. Bilhões de partículas tão pequenas quanto grãos de areia e tão grandes quanto caminhões. Os anéis são provavelmente os resíduos de uma lua que se desviou para muito perto de Saturno e foi destruída por sua gravidade. Ou talvez a lua tenha sido pulverizada por um impacto. De qualquer forma, os anéis estão próximos demais do planeta para a formação de uma nova lua. Eles estão dentro do que os astrônomos chamam de raio Roche. Fora desse limite, as luas podem se formar. Dentro, os materiais giram na direção do planeta, o provável destino dos anéis de Saturno. O tipo específico de impacto necessário para formar uma lua tão grande quanto a nossa, na verdade, é completamente único. Se Orfeu tivesse atingido diretamente, a Terra não teria uma lua. O ângulo do impacto teria espalhado um anel de destroços, e se estivessem dentro do raio Roche, os destroços teriam voltado ao planeta como uma chuva de meteoros. Mas em outros casos, nós descobrimos que depois de um impacto, talvez se formem 2 luas que ficam estáveis por dezenas de milhares de anos. Carnap tenta todos os ângulos em suas simulações do impacto com Orfeu. 1/3 de suas simulações criaram 2 pequenas luas, mas eles formam parcerias insustentáveis. Além disso, 2 luas não durariam até hoje. Que visão seria se tivéssemos 2 luas no céu, bem próximas da Terra? Com 2 luas, a lua menor e mais próxima ou cairia na Terra ou as luas acabariam por colidir. Mas para produzir nossa lua, Canopy escolhe uma abordagem mais indireta. Descobrimos que se você faz o impacto acontecer a um ângulo bastante descentralizado, de uma forma que o objeto quase não atinja a Potro-Terra inteiramente, esta configuração é muito boa para colocar o objeto em órbita.
O impacto descentralizado pode destruir parcialmente o corpo que está colidindo, que então se afasta da Terra e temporariamente se reestrutura antes de voltar para um segundo impacto.